O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Naquele tempo, dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de belas pedras e de ricas ofertas, Jesus disse: De tudo isto que vedes, virão dias em que não ficará pedra sobre pedra, que não seja demolida. Então interrogaram-no, dizendo: Mestre, quando acontecerão estas coisas? E que sinal haverá quando estiverem para acontecer? Ele respondeu: Vede, não vos deixeis enganar, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e está próximo o tempo. Guardai-vos, pois, de ir após eles. Quando ouvirdes falar de guerras e de tumultos, não vos assusteis. Estas coisas devem suceder primeiro, mas não será logo o fim. Então disse-lhes: Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos por várias partes, pestes e fomes. Aparecerão coisas espantosas no céu e sinais extraordinários. Mas, antes de tudo isto, lançar-vos-ão as mãos e vos perseguirão, entregando-vos nas sinagogas, nas prisões, e vos levarão à presença dos reis e dos governadores, por causa do meu nome. Isto vos será ocasião de dardes testemunho. Gravai, pois, nos vossos corações o não premeditar como vos haveis de defender, porque eu vos darei uma linguagem e uma sabedoria, a qual não poderão resistir nem contradizer todos os vossos inimigos. Sereis entregues por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e farão morrer muitos de vós. Sereis aborrecidos de todos por causa do meu nome, mas não se perderá um cabelo da vossa cabeça. Pela vossa perseverança salvareis as vossas almas. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. E a reflexão desse Santo Evangelho, Evangelho de São Lucas, deste domingo, dia 13 de novembro, eu vou lhes trazer em três momentos, em três partes. A primeira, ela nos vem das celebrações dominicais aqui da Diocese de Rio do Sul, né? Celebrações dominicais da Palavra. Então, no Evangelho, temos o discurso escatológico, né, de eventos que virão, em que aparecem três momentos da história da salvação. Primeiro, a destruição de Jerusalém, o tempo da missão da igreja e a vinda do Filho do Homem. Três momentos. Lucas escreveu esse evangelho uns 50 anos depois da morte de Cristo. Durante esse tempo, aconteceram fatos terríveis, guerras, revoluções, também a destruição do templo de Jerusalém e a perseguição dos cristãos por parte dos judeus e o início das grandes perseguições do Império Romano, né? Principalmente iniciando ali por Nero, né? Para muitos eram sinais do fim do mundo. Lucas, com palavras do próprio Cristo, indica duas atitudes: não se deixar enganar por falsos profetas, não perder a esperança. Deus está conosco. Os discípulos mostram a Jesus com orgulho a grandiosidade do templo. Jesus não se entusiasma com essa estrutura, para ele já superada, e anuncia o fim desse modelo de sociedade e o surgimento de outra. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Diante disso, curiosos querem saber mais informações. Quando acontecerá isso? Qual vai ser o sinal? Jesus responde numa linguagem apocalíptica, misturando referências à queda de Jerusalém e ao fim do mundo.
haverá grandes terremotos, fome e peste. Aparecerão fenômenos espantosos no céu. E aqui vale comentar que Jesus Cristo, na verdade, ele não era indiferente ao templo. Inclusive, ele expulsou de lá os vendilhões e ele ia muito ao templo, começando já aos 12 anos, né? Ele ia ao templo. Antes até, na circuncisão, né, foi apresentado ao templo. Então Jesus seguiu à risca, sim, a doutrina da religião da época, né? E frequentando o templo, e ele ia lá também para pregar no templo, né? Pregava muito lá. E escandalizou muito, né, os sumos sacerdotes e os fariseus por causa disso. Muito bem, continuando. Assim Jesus alerta sobre os falsos profetas. Não se deixar enganar. Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome. Não sigais essa gente. Ainda hoje, muitas pessoas falam em nome de Jesus, dando respostas fantasiosas, produzidas por motivações pessoais. Não é prudente acreditar em tudo o que se diz em nome de Jesus. E é verdade, né? Dentro das religiões, dentro da Igreja Católica também, né, existem muitas pessoas que pregam a palavra de Deus de maneira distorcida, né? A gente viu e acompanhou recentemente aqui no nosso país, né, muita coisa sendo falada em nome de Jesus de maneira distorcida, né? E não só por políticos, infelizmente, né? Mas assim, a gente até fica aproveitando isso aqui, né? A gente fica até meio triste, né, de ver que a nossa nação não está vivendo os valores primordiais do Evangelho, né? Que é a manutenção da família como bem principal e primeiro, né? A família tradicional, a família natural, né? Que a Igreja preza, né? E prega tanto, e está também no nosso Evangelho, começando já pela própria Sagrada Família, né? Então, assim, a gente fica triste de ver isso, né? E a gente pensa, que maneira será que as pessoas estão sendo instruídas dentro das igrejas, dentro dos templos, né? Pelos pastores, pelos sacerdotes, né? De que forma isso está sendo feito? Que tipo de catequese está sendo apresentada às nossas crianças, aos nossos jovens? Né? Porque se não houve uma lesão, uma flagrante, né? Um delito nessas nossas últimas eleições, então, poxa, a gente tem que rever muito, né, as nossas maneiras de ver as coisas, né? De ver o mundo e de ensinar aos nossos filhos, nossos familiares e a igreja também, todas as igrejas, todas elas, têm que rever a maneira que estão catequizando os seus fiéis, né? Porque tanta gente achar que os valores principais e primordiais da sociedade não têm valor, é realmente de ficar admirado e abismado, né? Muito bem. Para concluir aqui, eu quero trazer um capítulo aqui, um parágrafo do nosso Catecismo da Santa Igreja, o 675. Antes do advento de Cristo, a Igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos, né? A perseguição que acompanha sua peregrinação na Terra desvendará o mistério de iniquidade sob a forma de uma impostura religiosa, que há de trazer aos homens aparente solução a seus problemas, à custa do abandono da verdade. A impostura religiosa suprema é a impostura do anticristo, isto é, a de um pseudo-messianismo em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e de seu Messias que veio na carne. É a pior de todas as provações que a igreja verdadeira irá passar. E eu encerro com mais um parágrafozinho do compêndio, né, do Catecismo da nossa Santa Igreja. Após o último abalo cósmico deste mundo que passa, a vinda gloriosa de Cristo acontecerá com o triunfo definitivo de Deus, na parousia de Cristo, no retorno do Senhor. Isso acontecerá com o juízo final, e assim se cumprirá o reino de Deus. E com certeza, nosso Senhor vem para a colheita.
onde colherá o trigo e o joio, né? E ambos serão colhidos, ceifados, e estão crescendo juntos no nosso tempo hoje. E depois o Cristo irá separar, né, o trigo para o bem, para a que ele se destina, e o joio para a fogueira eterna.